Olá! Nesse vídeo eu vou te contar como que o trabalho da criança interior, atendendo pessoas, me ajudou a combater o perfeccionismo na minha vida e também na vida dos meus clientes. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou terapeuta, eu resgato a criança interior em adultos e retomei a gravação de conteúdo aqui no canal, depois de alguns anos afastada, e tenho gravado uma série de vídeos onde eu estou contando como que nesses quase 8 anos de atendimentos, desde 2016, eu venho fazendo o trabalho do resgate da criança interior e quais são as coisas que eu tenho percebido comigo mesma e nos atendimentos para poder partilhar com as pessoas que têm curiosidade, às vezes já ouviu falar de criança interior, ou mesmo nunca ouviu falar, mas cai aqui de paraquedas e vai ouvindo e vai procurando alguns conteúdos no canal e vai fazendo sentido. Esse trabalho da criança interior, ele é um trabalho que tem algumas pessoas que já conhecem bastante, a depender do que elas buscam, mas para outras pessoas isso pode ser uma coisa muito distante, até porque algumas terapias convencionais, mais clássicas, eu diria, elas não trazem nem esse nome e às vezes não tem uma abordagem mesmo com os traumas da infância, e aí algumas pessoas não conhecem. Bem, então, se você chegou aqui de paraquedas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Com aqueles recadinhos do coração, curte o vídeo, se inscreve, compartilha com outras pessoas, escreva nos comentários quais foram as suas impressões do vídeo, que eu gostar de saber. Agora, retomando o conteúdo, é sempre bom quando alguma pessoa faz alguma sugestão ou traz alguma dúvida, porque isso expande a possibilidade de eu criar um conteúdo que às vezes eu não falaria, porque tô tão acostumada e tão ambientada com o trabalho que eu faço, que é difícil, é diferente de alguém que tem um olhar de fora. Então pode ser que você traga um olhar de fora, como foi o vídeo passado, onde foi um comentário de uma seguidora, uma pergunta que ela fez, e eu fiz o vídeo como quais são os primeiros passos para começar o trabalho da criança interior. Então vai ser bem legal se você fizer alguma pergunta nos comentários, fizer algum comentário, colocar alguma dúvida. Isso pode me ajudar a gerar mais conteúdos, que pode ser interessante para outras pessoas também. Mas vamos ao assunto do vídeo. Eu venho de um histórico pessoal de bastante perfeccionismo e nunca nem olhei para isso exatamente como perfeccionismo, né? Eu fui me dando conta disso ao longo do meu processo de terapia pessoal. Mas mesmo fazendo terapia e começando a ter essa consciência da história do perfeccionismo, eu nunca achei que era um problema. Eu pensava, nossa, ótimo uma pessoa que busca perfeccionismo, né? Quer fazer as coisas melhor. Qual é o problema disso? Só que não. E aí, muitas coisas foram acontecendo até que eu me tornei terapeuta e comecei o trabalho da criança e comecei a me dar conta como algumas pessoas percebiam alguns apontamentos meus. Então eu vou dar um exemplo. Teve um encontro quando eu conduzia o grupo da criança interior, teve um grupo que eu estava conduzindo e uma das pessoas disse: eu esqueci de escrever o conto de fadas, que é uma das atividades de uma determinada etapa do trabalho. E era um grupo muito unido, assim, apesar de praticamente elas não se conheciam, assim, tinha 2 irmãs e tinha 2 amigas e mais outras mulheres, mas elas não eram íntimas entre elas ali, e o grupo estava muito coeso, então tava um clima muito gostoso ali entre o grupo, e enfim, foi um grupo bem especial que eu conduzi. E aí essa pessoa que disse, nossa, esqueci de escrever o conto de fadas. Aí eu falei, não, fica tranquila, eu vou dar um jeito de organizar isso para que você consiga acompanhar o grupo e tal. E aí quando eu mandei as atividades para o próximo encontro,
eu coloquei uma observação e falei: fulana, e esse e-mail era um e-mail que ia para o grupo todo, porque eram as atividades, era igual para todo mundo. Então eu coloquei: fulana, você que esqueceu de escrever o conto de fadas, estou passando aqui só para te dizer, lembra de trazer no próximo encontro. E aí ela mandou uma resposta falando para a amiga que era do grupo assim: olha, fulana, você viu? A professora está me chamando a atenção. Aí eu falei: olha que interessante, né? Ela tomou isso como uma coisa, um puxão de orelha, assim, me deu essa sensação. E aí eu chamei ela no privado, pedi desculpas, que não tive a intenção de fazer isso, mas que como o grupo estava muito unido e ela colocou: esqueci de escrever o conto de fadas, isso foi uma coisa muito leve. Eu falei: isso acontece, tudo bem, vamos deixar para a próxima sessão. Eu achei que tudo bem para você eu te colocar esse lembrete para você trazer, já que a gente conversa tantas coisas no encontro, que isso pode passar. E aí ela falou: não, tá tudo bem. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que com esse trabalho eu fui entendendo que tem uma coisa que acontece, que eu já sabia que acontece, pode acontecer em qualquer processo terapêutico, que é as projeções de desaprovação parental. Então, quando eu estou fazendo terapia e estou sendo atendida, por exemplo, por uma mulher, e quando essa profissional me diz algo que eu me pega em algum lugar delicado, isso pode me lembrar alguma coisa que a minha mãe fez e que eu não gostei, que eu tomei como um puxão de orelha. E pode acontecer também, se eu estou sendo atendida por um profissional, um homem, eu associar isso a alguma desaprovação parental do meu pai. E aí eu entendi que tem algo mais para além dessas questões com pai e mãe, né? Porque se você que está aqui assistindo isso agora não sabe, eu vou fazer uma explicação muito rasa, muito superficial, mas todo o ambiente de relação íntima, onde está acontecendo um vínculo muito importante, e eu destacaria processos terapêuticos, ainda que breve, como é o trabalho da criança interior, e relacionamentos íntimos, especialmente relacionamento sexoafetivo. É muito comum acessar esses lugares de gatilhos, de coisas que me lembram desconfortos, traumas que eu tive com pai e mãe. Isso é muito comum. Mas nessa interação eu entendi que tinha uma outra coisa acontecendo ali, que possivelmente era o trauma escolar. E é muito comum que as pessoas tenham trauma escolar, especialmente do jeito que a educação está estruturada, né? Que é muito importante a nota, é muito importante o desempenho, e você nunca é bom o suficiente agora porque você tem que se preparar para o futuro, né? Então, eu preciso ter boas notas. Aí quando eu tenho boas notas, eu preciso passar de ano. Aí eu passei de ano, agora eu preciso ir para a próxima etapa, né? Então, se eu estou no ensino fundamental, eu tenho que passar para o médio, depois eu tenho que passar vestibular, e depois eu tenho que fazer a faculdade, depois eu tenho que conseguir um emprego, enfim, é uma coisa que não tem fim. E é sempre muito baseado na performance. E isso acarreta em muitos traumas, porque o jeito que a educação está estruturada, a mais comum, digamos assim, é sempre pensando em padrão. Então, todo mundo aprende igual, todo mundo funciona igual. E se não funciona igual, o problema está com a pessoa, não com o sistema educacional. Então eu também entendi que o trabalho com a criança interior pode ativar em algumas pessoas gatilhos de traumas escolares. E isso foi me ajudando a ficar cada vez mais atenta a como cuidar do processo, a como conversar com a pessoa, os cuidados a serem tomados. É importante que algumas coisas aconteçam. Então, por exemplo, para essa pessoa, foi importante para mim ela ter apontado aquilo que pareceu um puxão de orelha, porque isso deu oportunidade da gente ter uma conversa, não para eu pedir desculpas e me retratar com ela. Isso também é um elemento, mas tem uma outra coisa que é:
que aconteceu? Como você se sentiu? E aí isso dá chance, dá espaço para a gente conversar sobre isso que está ali, às vezes inconscientemente atuando. E aí a gente tem a oportunidade de colocar luz nisso e sair desse processo de engatilhamento, né? Ou seja, algo que aconteceu no passado, mas cada vez que algo agora acontece parecido com o que foi no passado, o cérebro entende que estou no passado. Enfim, não vou aprofundar sobre isso, mas é sempre uma boa oportunidade quando essas coisas acontecem. Porém, o terapeuta, ele precisa estar atento sobre equilibrar isso. Então, sim, algo foi ativado, e aí conversamos, trabalhamos, estabilizamos, e se for possível, acontece o processamento e depois a integração. Isso é uma coisa técnica, mas isso não pode ser uma constante, porque senão o ambiente terapêutico pode repetir as dinâmicas de poder que aquela ou aquelas pessoas passaram. Nesse caso, eu estou falando de um grupo, né? Então isso começou a eu fui aprendendo sobre as coisas que podem acontecer no ambiente terapêutico, como é que eu posso cuidar das pessoas, cuidar desse ambiente para que o objetivo maior aconteça, que são essas pessoas visitarem a infância, entrar em contato com a criança delas, validar o que essa criança sentiu, responsabilizar os adultos que estavam ali no entorno dessa criança e poder sair do congelamento emocional da criança ferida e ir para a criança maravilha. Então, a grosso modo, esse é o objetivo. Então, eu tenho essa responsabilidade. E eu também tenho a responsabilidade de cuidar do meu processo pessoal, porque eu também posso ser engatilhada quando alguma dinâmica, algum conflito acontece ali entre terapeuta e cliente, paciente, enfim, seja lá o nome que cada pessoa, cada profissional fica mais confortável em dar para as pessoas que são atendidas por ele, por ela. E aí eu volto no tema do vídeo. Como eu venho de um histórico de perfeccionismo, qual foi o meu cuidado e o meu trabalho interno a ser feito numa situação com essa propensão de ficar ativando traumas parentais e escolares? Eu não ser a pessoa que fica repetindo a dinâmica de poder sobre tem que fazer desse jeito, tem que ser nesse tempo, tem que ser com essa ordem, porque eu já fui essa pessoa. Então, a chance de se eu não tivesse me trabalhado e não continuasse me trabalhando, especialmente nesse tema, eu seria mais uma reprodutora de abuso dentro do ambiente terapêutico. Bem, e aí como é que esse meu trabalho, eu vou destacar assim, uma coisa que foi muito importante na minha vida. Estando em terapia há mais de 17 anos, claro que eu venho trabalhando coisas onde o perfeccionismo ele não precisa mais atuar, porque o perfeccionismo eu entendo ele como uma defesa. Então, possivelmente, eu acessei muitos lugares de vergonha na minha infância e para eu ser aceita ou ser amada, por algum motivo, eu entendi que eu precisava ser perfeita. Então, quando eu faço um processo terapêutico, muitas coisas vão sendo trabalhadas e isso também impacta nessa história do padrão de perfeccionismo. E isso eu observei ao longo do processo, mas teve uma coisa que foi muito decisiva para mim, que foi quando eu ouvi falar de codependentes anônimos, que é uma irmandade de 12 passos para pessoas que querem se recuperar da codependência emocional. E é uma irmandade, assim como Alcoólicos Anônimos. E aí, se você quiser conhecer um pouco mais sobre Alcoólicos Anônimos, volta lá no vídeo
Criança Interior, os primeiros passos, por onde começar, porque eu deixei o link do documentário sobre o nascimento das Irmandades de 12 Passos. Bem, então quando eu fui ingressar em Coda, primeiro que eu entrei muito desconfortável, né? Porque eu pensava, não, eu já tive codependência emocional por causa de um relacionamento, agora eu não tô mais nesse relacionamento, então eu não sou codependente emocional, tá resolvido. E aí, quando eu entro numa reunião, porque todas as vezes que eu vou indicar algum profissional ou qualquer coisa para as pessoas, eu, dentro do possível, passo por aquele processo como pessoa. E não, eu não fui lá como, sou terapeuta, deixa eu vir aqui ver se isso é sério mesmo. Eu não vejo por esse ângulo e as Irmandades de 12 Passos, até onde eu sei, elas nem tem essa possibilidade. Ou você está ali na reunião e assiste e fica ouvindo tudo e não participa porque não é membro, ou você ingressa e admite que você tem aquela questão que aquela Irmandade trabalha, e no meu caso foi Codependentes Anônimos. E aí eu ingressei já na primeira reunião, e aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Todas essas Irmandades, as pessoas que são membros, né, que fazem parte da Irmandade, elas são convidadas a serem servidores, porque essas Irmandades, elas vivem de doações dos membros. Então, elas não têm patrocínio, elas não respondem a nenhuma instituição para poder ali manter as suas tradições, enfim. Só quem ingressa e conhece tem como saber mais disso, eu não vou me aprofundar aqui. E aí eles estavam precisando de servidores, como em geral sempre precisa, e em toda reunião eles falavam, olha, se tiver alguém aqui com mais de 3 meses de Irmandade, a gente convida para você ser servidor na reunião, estamos precisando, Mas por algum motivo eu entendi assim, precisamos de servidores e você tem que ficar pelo menos 3 meses servindo. E eu estava num momento tranquilo que dava para fazer isso, eu me candidatei. E comecei. E aí foi no primeiro dia que eu tinha entendido que era um treinamento. E o que na minha cabeça era um treinamento? Bem, vai ter alguém da Irmandade que vai me dizer, olha, você precisa fazer isso, depois aquilo, numa reunião online, porque num encontro online, né? Porque as reuniões, desde a pandemia, elas se tornaram online. E agora tem misto, tem online e presencial, mas naquele momento era só online, que foi quando eu ingressei. E aí eu pensei, vai ser assim o treinamento. Quando eu entro no tal encontro, era uma reunião. E aí a servidora que estava lá disse, pode começar, tá aqui, é só ler isso aqui. Tinha uma pessoa que ia ser eu esqueci agora o termo, como se fosse uma liderança ali, alguém que ia falar, e eu ia cuidar dos slides. Quando eu vi que eu estava dentro de uma reunião, eu comecei a suar frio, eu fiquei desesperada. Eu falei, vou sair daqui correndo, eu vou inventar que deu um problema e vou embora. E aí consegui falar que estava muito nervosa e a servidora falou, Thaís, pode ficar tranquila, é normal ficar nervosa no primeiro dia, na reunião, é a primeira vez que você faz isso, e a pessoa que estava liderando também era a primeira vez. E aí eu topei lidar com esse meu desconforto e não ir embora, até porque eu me senti muito acolhida por essa servidora mais antiga da Irmandade, do jeito que ela falou, e dei conta de ficar até o fim, suando, passando mal, querendo sair correndo, mas fiquei até o fim. E naquele momento eu me dei conta do quanto eu era perfeccionista e de quanto eu exigia isso das pessoas. Inclusive, em Codependentes Anônimos, esse é um dos padrões que uma pessoa com codependência emocional pode apresentar, que é o perfeccionismo. E claro, se ela é perfeccionista com ela mesma, ela também é com outras pessoas. E ali, naquele momento, me deu um clique assim sobre essa história do perfeccionismo. E aí eu continuei servindo nas reuniões
E isso durou muito tempo, eu aprendi muito, foi muito importante para o meu processo. E foi muito bonito ver que quando eu fui auxiliar uma pessoa nova que estava entrando para servir em outras reuniões, ou mesmo outras pessoas da Irmandade que me procuraram para perguntar, porque gostava do meu jeito de servir nas reuniões, queria algumas ideias, algumas opiniões, quando elas me diziam coisas que eu achava que não era para fazer daquele jeito, que estava errado, e aí eu lembrava, opa, como é que eu fui recebida aqui na Irmandade? Quais são os princípios aqui da Irmandade? Onde cada pessoa vai conhecer o processo por ela mesma. Não tem alguém que diz, faça assim, faça assado. Claro que existem alguns acordos, algumas regras, algumas questões ali dentro da Irmandade, mas o grande exercício de estar em Coda é cada pessoa aprender e sentir coragem de ser ela mesma, com seus defeitos e com suas qualidades. E aí foi muito bonito ver que quando vinha alguém dizendo, olha, o que eu faço nesse caso? E eu dizia, o que você sente? O que você acha de fazer assim? E a própria pessoa ia descobrindo, mesmo que ela fizesse coisas que eu achava que não era legal, que eu faria diferente se eu estivesse no lugar dela. E aí, conforme o meu processo de recuperação em Coda foi avançando, eu percebi que uma coisa que é dita dentro de Coda é que quando eu paro de ser perfeccionista e desisto de ser perfeccionista comigo, eu paro de cobrar os outros, de ser perfeccionista com os outros. Eu falei, olha, está acontecendo. Muito interessante. Bem, mas o que isso tem a ver com o meu trabalho como terapeuta, com as pessoas que eu ajudo a resgatar a criança interior? Tudo. Porque isso aguçou ainda mais o meu olhar e a minha sensibilidade para que quando um cliente esquecesse o horário, esquecesse de fazer as atividades, fizesse confusão com dias ou qualquer outra coisa que não fosse cumprir o que foi combinado, o que foi sugerido, enfim, para alguém como eu que vinha de um passado muito duro, muito ostensivo, de brigar e ficar brava com isso, ali eu começo a entender, nunca fiz isso como terapeuta, mas tive vontade muitas vezes, mas isso também parou de acontecer. A vontade de dizer, nossa, como assim você esqueceu? Você não está comprometido com o processo? Oh meu Deus! Isso cessou. E eu comecei a perceber o quanto eu fui, inclusive, conseguindo acolher. Isso não significa que tem um termo ótimo para isso, né? Eu fico passando pano, as pessoas não fazem o que foi combinado. Eu falo, ai, tudo bem, ai, tá ótimo. Não é sobre isso. É sobre entender que humanamente imprevistos acontecem, que as coisas e que cada pessoa funciona de um jeito. Parece uma coisa óbvia, né? Mas para uma pessoa com um histórico como o meu, e tudo que eu fui descobrindo, eu era muito rígida sobre cumprir horários e tem que fazer, e tem que ser desse jeito, não pode ser de outro jeito. E isso me preparou para me tornar cada vez mais acolhedora e poder ter uma conversa aberta com os meus clientes. E inclusive de entender que eu já passei isso com muitos clientes, onde eu mandei as atividades, elas são detalhadamente explicadas e a gente chegou na primeira sessão e eu digo, agora eu quero ouvir a história, e a pessoa fala, história? Que história? Da atividade que eu te mandei há uma semana atrás no e-mail, que precisava ter hoje, que sem essa história não dá para a sessão acontecer. E aí a gente abriu o documento junto e a pessoa falava, eu não vi isso. E em geral pessoas muito organizadas, muito comprometidas. E aí eu faço uma pergunta que é assim, você pôde fazer bagunça na sua infância? E muitas pessoas choravam.
E muitas pessoas se assustaram e ficavam, não. E aí eu comecei a entender, isso se repetiu tanto e se repete tanto, que eu comecei a entender o quanto esse trabalho vai ativando memórias e vai ativando comportamentos da infância. E comportamentos que aconteceram e comportamentos que não puderam acontecer. É muito importante lembrar que uma criança, ela precisa de adultos emocionalmente maduros para cuidar dela e para ela também se desenvolver emocionalmente. Então, criança faz bagunça, criança grita, criança faz um monte de coisa que para alguns adultos é um horror. Isso faz parte do universo infantil, porque essa criança está em desenvolvimento. E o que muitas crianças, dos adultos que eu atendi e atendo, passam? Não pode fazer bagunça, você tem que fazer perfeito. Você tem que fazer a coisa porque essa pessoa está olhando para essa criança como um mini adulto, né? Isso eu sempre falo nos vídeos. Enquanto um adulto não olhar para uma criança e vir uma criança com os recursos que ela tem, com a idade que ela tem, vai sempre olhar no lugar de projeção, de é um mini adulto que seduz, que manipula, que quer chamar atenção, que é mal intencionado. Isso não é verdade. Isso fala muito mais desse adulto com as questões da criança ferida dele do que da criança. Então, isso foi me ajudando a ter um olhar mais sensível, a que essas pessoas que eu atendo e atendi pudessem se sentir acolhidas, pudessem ser elas mesmas, sem se sentir julgadas, sem se sentir envergonhada, e que a gente pudesse construir um vínculo seguro, um vínculo de confiança, um lugar, um espaço terapêutico que essa pessoa não tem que ficar pisando em ovos, que possivelmente é o que ela fez grande parte da vida dela. E para mim é um crescimento muito grande porque eu também fui essa pessoa. Eu também precisei pisar muito em ovos. E aí quando eu consigo oferecer esse olhar, essa sensibilidade, esse acolhimento, qual é a coisa mais importante? Eu acho super engraçado, assim como eu agora consigo escrever uma mensagem, por exemplo, a pessoa não apareceu na sessão, e aí eu pergunto, oi, tá tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Quando for possível, me dá notícias, quero saber como você tá. E aí a pessoa, sei lá, me responde depois e fala, nossa, perdi a hora, nossa, esqueci completamente. E aí eu respondo, que bom que está tudo bem com você. Quando eu leio isso, eu falo, gente, transformação é possível na vida de um ser humano, né? Porque eu não era essa pessoa. Eu já ia enviar mensagem, ainda que eu não falasse nada de grosseiro, enfim, não desse defeito, eu não tinha essa capacidade de acolhimento. E é muito bonito ver como que isso vem acontecendo comigo e que quando eu proporciono isso para uma pessoa, ela também tem a oportunidade de aprender, porque eu aprendi também desse jeito. Eu lembro de um retiro que eu fiz do curso Vipassana de 10 dias, que teve um momento que para quem não sabe, é um curso que a gente fica 10 dias em silêncio, não pode ter interação com as pessoas, e eu precisei escrever uma mensagem para as pessoas do meu quarto e fui falar com a gerente do curso. E eu estava muito brava com o que tinha acontecido, assim. E aí com a gerente a gente pode conversar para essas questões pontuais. E aí quando a gente estava escrevendo o bilhete, ela foi ditando o bilhete para mim, porque ela viu que eu estava alterada. E no final ela escreveu, ela falou grata. E eu não queria escrever, assim. Aí quando eu escrevi eu falei, nossa, eu tô muito alterada. E a partir daquele momento eu comecei a aprender a ser mais cuidadosa com as palavras e não deixar ser levada pela minha reatividade, pela raiva que eu estava sentindo. Então, do mesmo jeito que eu aprendi isso com uma pessoa que era uma representante de autoridade para mim naquele curso,
eu também, como uma representante de autoridade dentro de um ambiente terapêutico, os meus clientes também podem aprender esse lugar de cuidado, de acolhimento, porque talvez eles nunca tiveram essa referência, como foi o meu caso. Então é muito bonito ver esse processo acontecendo e essa disponibilidade de se abrir, né? Eu reconhecer as minhas questões, as minhas sombras, os meus lados difíceis, ver o quanto o perfeccionismo ele foi um problema para mim e que se eu não tivesse tomado a decisão de um processo terapêutico, de parar com isso e escolher um outro caminho, eu poderia ser muito nociva para outras pessoas, especialmente para os meus clientes, porque quando a gente busca terapia, a gente, em geral, está em situação de vulnerabilidade. Ali é o lugar para se ter e se aprender sobre segurança e confiança, e não o contrário. Então é isso, esse vídeo ficou bastante longo, mas eu espero que seja uma contribuição, seja um aprendizado para vocês e que possa tocar algumas pessoas como isso me tocou e me toca até hoje, esse aprendizado. É isso, te aguardo no próximo vídeo e por favor comente aqui o que você gostou de ouvir ou não gostou de ouvir, alguma dúvida, alguma sugestão para os próximos vídeos. Obrigada!